coisa que eu preciso que você nos diga é seu nome completo e que você autoriza a gente a utilizar suas imagens neste documentário. Meu nome é Rodrigo Valente Jublin Teixeira e eu autorizo vocês a utilizarem a minha imagem e a minha voz nesse documentário. Legal. Rodrigo, primeira pergunta, eu gostaria que você comentasse como era Adriano José Valente como avô e pai. Ele sempre foi um visionário, né? Ele como avô, ele era aquele avôzão, né? Então que gostava de ter ali, né, no meio os netos, né? E nós éramos vários netos, né? Eu tenho vários primos, principalmente quando os primos de Londrina também vinham para cá e a família ficava completa. Nós tínhamos uma chácara de lazer em que muitas vezes a gente fazia as reuniões familiares. Eu me lembro de várias situações, como por exemplo, de divisão de árvore, cada um ter uma árvore para poder subir. Então era aquele vozão mesmo que curtia os netos dentro da possibilidade de agenda, né? Porque a visão e a dedicação dele para a sociedade, para a própria Maringá num todo, sempre era uma coisa que ele levava muito a sério. Bacana. Bem, paulistano, nascido em 20 de dezembro de 1921, Adriano se mudou para o norte do Paraná no início dos anos 1950 para trabalhar na administração de Milton Menezes em Londrina. Você sabe algo sobre aquela vinda dele para o norte do Paraná? Você já ouviu alguma história? Então, foi uma questão mesmo de oportunidade, né? O Brasil que encontrava-se em franco crescimento, principalmente aqui nessa região. Maringá e Londrina despontavam no estado do Paraná como cidades que tinham uma promessa de estrutura, de crescimento diferenciada do que a São Paulo, que já tinha centenas, né, de anos, já é uma cidade antiga, cujas oportunidades de crescimento e de fazer a diferença como pessoa já se encontravam limitadas. Então, em busca desse cenário mais amplo, de um papel branco a ser escrito ainda, ele veio para o interior do Paraná, né? Primeiro para Londrina, depois para Maringá. Alguns protestos, principalmente da minha mãe e das minhas tias, que é claro que São Paulo não tinha comparação com a lama que tinha em Maringá, né? Com a terra vermelha que tinha em Londrina, né? Era uma cidade totalmente diferente, uma cidade que ainda tinha muito para crescer. Então, houve protestos, mas ele se mostrou como sempre um visionário, alguém que sempre via à frente, e nós temos toda essa estrutura que nós encontramos hoje em 2021. Legal. Você comentou, depois ele vem para Maringá, claro, e ele instalou aqui um escritório de advocacia, né? O que fez ele vir para Maringá, sair de Londrina e vir para Maringá? Você tem ideia? Já ouviu relatos? Eu não me lembro desse caso. Dessas coisas vai corta daí, né? Tranquilo, fica tranquilo. Eu não me lembro exatamente, mas... Tá bom, fica tranquilo. Tá. Dentro de pouco tempo, o Adriano Valente estava envolvido profundamente com a política local. Vinculado ao UDN, concorreu como prefeito em 1964, disputando contra o grupo de João Paulino. Ele saiu derrotado naquele quadro, ou seja, em 64. Quem venceu foi Luiz Moreira de Carvalho. Você já ouviu alguma história daquela primeira eleição que ele participou do cargo de prefeito, lá em 64? Ele ficou, claro, como toda pessoa que disputa um cargo político, ainda mais de envergadura como prefeito, fica triste, é claro, mas ele tinha os seus ideais e isso não levou ele a ter nenhum tipo de desânimo. Pelo contrário, ele, com a receptividade que ele teve inicialmente, até porque ele não era tão conhecido como o grupo oposto que se sagrou vencedor nas eleições, ele viu ali uma oportunidade de fazer uma política diferente. Só que para fazer política diferente, ainda mais naquela época em que nós não tínhamos toda a tecnologia de divulgações, redes sociais que temos hoje, era um trabalho de formiguinha, né? De boca a boca, de realmente gastar o sapato. Então isso precisava de tempo e essa derrota inicial deu, acredito que, mais ânimo, mais objetividade para ele concorrer num futuro e com uma sistemática, com uma estrutura, com uma ideia e planejamento diferente. Legal. Você já ouviu o seu avô comentando, ou os seus tios, a sua mãe, sobre a figura de Haroldo Leão Pérez, que ele era próximo do seu avô?
Sim, mas eu não consigo recordar de uma história específica, mas esse nome já gravitou várias vezes ali na nossa família. Legal. Em 1968, a história das eleições foi diferente. O Adriano tratou de articular as massas populares e venceu João Paulino e Arginal Ribas, tornando-se o 5º prefeito de Maringá. Naquela disputa, ele ficou conhecido como o prefeito pé de chinelo. O que você poderia destacar daquelas eleições que elegeram o seu avô como prefeito? Essa história é emblemática, né, na família e em toda a sociedade. O pessoal mais antigo fala da campanha pé de chinelo, porque num determinado momento, né, então o adversário principal, que era o promotor João Paulino, ele tinha toda uma estrutura, ele tinha toda uma experiência já política que o meu avô não tinha. E num determinado momento, numa frase para ele infeliz e para o meu avô totalmente feliz, ele o chamou de pé de chinelo, né, que era o candidato pé de chinelo. E como meu avô tinha muito sintonia com o povão, ele adotou isso não de uma forma pejorativa, mas para demonstrar para todos, né, os eleitores dele, que realmente era ele que estava próximo do povo, era ele que iria ouvir o povo para poder fazer os projetos conforme os anseios do povo e não em tese ali de uma elite que poderia que era a minoria na cidade. Isso foi extremamente valoroso porque desde aquela época, né, a questão de fake news que não existia, ninguém se falava nessa época, mas foi algo que ele aproveitou e efetivamente colocou em seu favor um ponto extremamente importante. É como se deram um limão para ele e ele fez uma limonada disso e foi um fator significativo para a eleição dele. Legal. A gestão do Adriano Valente foi bastante impactante. Durante ela surgiu o ETPlan, um escritório técnico para elaboração de projetos. Foram sanados problemas das fossas negras da cidade. Também nasceu o Parque do Ingá, o Parque de Exposições e a UEM teve início. Eu gostaria que você falasse sobre essas obras e falasse como é que você analisa a gestão do seu avô. Isso eu acredito que essas obras que deixou para Maringá sejam motivo de maior orgulho que nós podemos falar que nós somos parente, que eu sou o neto de Adriano Valente, porque são situações que nos fazem, né, honrar o nome Valente na cidade de Maringá, porque nós deixamos um legado, a família Valente deixou um legado aqui na cidade quando ela mais precisava, porque quando nós falamos de Maringá hoje, nós não temos a noção de como era Maringá na 5ª gestão do prefeito, quando ele assumiu, de 69 a 72. Era uma cidade totalmente diferente que carecia de recursos básicos, carecia de água encanada, carecia de esgoto, como você bem disse, a questão das fossas, né, que foi um fator muito prejudicial para a carreira dele, inclusive talvez o fator preponderante para ele não fazer o sucessor foi esse desgaste que ele teve com a população para poder fechar as fossas sépticas que contaminavam o lençol freático aqui em Maringá, mas havia essa necessidade. E o que sempre me recorda quando dessas obras que foram essenciais para o desenvolvimento significativo de Maringá, foi como, por exemplo, a parte de encanamento, né, de água potável encanada que levava às casas e também o esgoto. E uma vez eu me lembro de uma entrevista que ele deu, que o repórter perguntou assim, mas doutor Adriano, todo político faz obras em cima da terra para mostrar que foi ele que fez, e o senhor fez embaixo da terra, como que o senhor justifica isso? E ele falava com muita serenidade, falou assim, é o que a cidade precisava à época, então eu nunca me importei de ter esse benefício próprio, porque eu nunca fiz para mim, eu fiz para a cidade. E é a questão aí, fazendo gancho com o Parque do Ingá, hoje com a estátua, né, de corpo inteiro que tem lá, as pessoas têm essa noção de que ele foi o idealizador do Parque do Ingá, né? Ele é o pai do Parque do Ingá. Mas por muito tempo, na minha infância e na minha adolescência, eu sempre gostava de falar essa questão, né, porque é um orgulho para Maringá ter o Parque do Ingá dentro, um pulmão dentro da cidade, no centro de Maringá, e muita gente não sabia que era ele. E quando nós passeávamos lá no entorno do lago, tinha apenas uma plaquinha, e eu falava, mas por que não faz uma divulgação? Eu falei assim,
Rodrigo, eu nunca fiz isso para me vangloriar. Isso eu sempre dediquei para a cidade. A ideia é sempre fazer algo para a cidade e não para benefício próprio. É claro que hoje, né, histórias contadas como nós estamos fazendo aqui, com um trabalho como você muito bem faz, deixam essas informações mais acessíveis à grande massa, né? E é importante que saiba que realmente ele foi um idealizador e, é claro, como naquela época, como existe hoje, muitas pessoas foram opositoras, dizendo que o lago, por exemplo, não iria encher, né? Que era uma loucura fazer um parque naqueles moldes, né? E ele demonstrou mais uma vez, né, que os opositores estavam errados e que essa visão de futuro era que deveria prevalecer. Muito interessante a análise. Bem, uma bela casa foi construída na Praça Kennedy, onde o Adriano residia com sua esposa, Dona Puri, enfim. Há relatos de que muitas pessoas iam fazer pedidos para o prefeito em sua casa, que para essa finalidade acabou construindo um portão na lateral para atender essas demandas. Você já ouviu isso? É verdade essa história ou não? É um mito que se contaram na época? Eu acredito que tenha um fundo de verdade, sim. Eu, particularmente, nunca presenciei, mas como a própria política, ela tem algumas pessoas que confundem a função do político, que não é uma questão assistencialista, de que tem que dar alguma coisa para a pessoa ali de forma individual, mas sim pensar no coletivo, né? Na pessoa, pensar na cidade. Eu acredito que as pessoas mais necessitadas e talvez com mais angustiadas com uma determinada situação possam efetivamente ter feito pedido, sim, como fazem até hoje, né? Não só para prefeito, mas como para vereadores. E meu avô sempre de portas muito abertas, né, para toda a população, atendendo, até porque não é à toa que o Pé de Chinelo, que era aquele político que era direcionado para o povo de Maringá, fez a história que nós conhecemos e nós estamos contando, inclusive, nesse momento. Legal. Você se lembra, ou já ouviu falar, quando que foi construída aquela casa? Foi logo que eles chegaram aqui ou foi um tempo depois? Não, aquela casa não é a primeira. Eu não consigo me recordar a questão de data, mas a minha mãe, ela relata que quando eles chegaram de Londrina, eles moravam ali perto, mas não naquela casa. Aquela casa foi construída posteriormente. É uma casa emblemática, né? Que inclusive você teve o privilégio de conhecer, muitas pessoas tiveram a possibilidade de entender ali o sistema, que é algo peculiar, né, Miguel? Pois é, legal. Bem, durante a gestão de Adriano Valente, a Dona Purificação de Jesus criou o Serviço de Obras Sociais, do SOS, em fevereiro de 69. O que você ouvia da sua avó falando da importância de se trabalhar o aspecto de projetos sociais naquela época? A minha avó realmente ela se dedicava de corpo e alma a esse projeto social, porque ela percebeu desde aquela época que pessoas menos favorecidas precisavam de uma gestão pública, alguma coisa que pudesse olhar para eles de uma forma diferenciada para poder dar a sustentabilidade de colocar no mercado de trabalho, de ter uma possibilidade digna, mínima digna de sobrevivência. Então, serviços sociais como o SOS, fundado pela minha avó e depois, inclusive, minha mãe foi presidente, né? Vários anos depois, mas ela foi presidente também do Serviço de Obras Sociais e ajudou muita gente. Então, hoje menos, né? Porque o tempo vai passando, mas muitas vezes as pessoas, quando sabiam que eu era neto da avó Puri, falavam assim: sua avó me ajudou diretamente. Se hoje eu tenho um encaminhamento, se eu tenho alguma coisa, se eu tenho uma família, se eu tenho uma sustentação, é porque eu tive essa oportunidade e quem abriu essa porta foi o SOS, cuja presidência era da sua avó. Isso é uma coisa que realmente deixa a gente muito alegre, né? Sabendo que essa missão ela foi cumprida. Legal. Bem, tendo deixado a prefeitura, o Adriano Valente disputou e venceu por 2 oportunidades como deputado federal, entre 75 e 82. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que foi essa fase. Eu imagino que ele tenha se mudado para Brasília com a Dona Puri para facilitar o trâmite e alguns dos projetos que ele emplacou na Câmara dos Deputados.
A questão do deputado federal, naquela época, não tinha a mesma logística, é claro, como temos hoje, né? Uma facilidade de idas e vindas, né? Então, houve realmente a necessidade dele praticamente morar lá constantemente, então nós não tínhamos esse contato, né? Claro que era uma criança a essa época, mas não tinha esse contato tão grande. Foi uma etapa muito interessante no qual ele pôde ampliar a atuação política dele, até então restrita apenas a Maringá. Então ele pôde, inclusive, atender várias regiões aqui que gravitam em torno de Maringá para projetos e também incentivos e direcionamento de verbas para poder utilizar nas melhorias da cidade. Alguns projetos, um deles eu me lembro perfeitamente que ele participou, não sei se dizer se ele era autor, mas é algo que ele sempre comentava, era já naquela época a preocupação com corantes alimentícios, né? Então ele me explicava que dependendo da cor do corante era algo assim praticamente cancerígeno, né? E naquela época não havia uma regulamentação como nós temos hoje, com a preocupação da utilização desses componentes químicos aí que podem influenciar na qualidade do alimento. Então estamos falando de algo das décadas anteriores, que já foi um início de todo o contexto que nós enfrentamos hoje, que vemos hoje. Bacana. Após os mandatos públicos, o senhor Adriano Valente regressou para as atividades em seu escritório de advocacia. E quem eram os clientes dele ali no final dos anos 80, início dos anos 90? Não sei quem são os clientes. Mas ele voltou ele retornou para Maringá, né, após encerrar esse ciclo como deputado federal, e ele então resgatou o escritório até então, né? Porque quando ele começou aqui em Maringá, ele era advogado, né? Então ele tinha todo um renome na qualidade como bom advogado aqui de Maringá, até porque eram poucos, né? Inclusive, fazendo um histórico, infelizmente todos hoje já faleceram, né? Eu acho que não restou nenhum. Então eram poucos e excelentes advogados. Inclusive ele relata que em um determinado momento ele foi considerado como o melhor advogado de Maringá num determinado período. Então havia muitos clientes. Quando ele retornou para Maringá, para as suas atividades, ele resgatou o escritório para poder dar sequência aí no trabalho dele. Ótimo. Bem, quais foram as lições que o seu avô lhe transmitiu ao longo da vida? Afinal de contas, você seguiu a carreira de advogado e acabou também atuando na gestão pública. É uma pergunta bem interessante, Miguel. Obrigado por ter dar essa oportunidade. Primeiro, que como poucas pessoas sabem, meu avô era doutor, né? Então ele fez o doutorado e eu também fiz um doutorado. Então quando eu segui na trilha acadêmica, mestrado, depois do doutorado, eu sempre pensava, poxa, meu avô na década lá de 50, ele já foi fazer em São Paulo um doutoramento na área de direito. Então, eu sou o neto que fez também essa sequência de doutoramento. Uma das coisas que mais me espelha no meu avô, que me segue, que me leva como uma lição muito grande, é a questão de estudos. Meu avô era um profundo estudioso. Não tinha assunto que você não poderia conversar com ele, seja de ordem política, geográfica, histórica, qualquer assunto que você pedisse para ele conversar com você, ele certamente iria conversar num papo extremamente prazeroso e um papo extremamente proficiente, né? Produtivo, um papo muito bom. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que na política você não pode pedir favores. Ele sempre falava assim, que quando você pedir favores, você um dia vai dever favores, e quem vai te pedir esse favor de volta, ele pode não estar eticamente adequado e você vai ter que falar não, e aí você vai gerar um conflito. Então já evita o conflito desde o início. E principalmente a honestidade.
né? Tem um cenário que, inclusive, eu mencionei isso quando ele recebeu o cidadão benemérito do estado do Paraná. Eu fiz o discurso à época de que uma história muito interessante, que quando ele estava prefeito, foram dar um aparelho de ar-condicionado para ele, né? E levaram lá na casa dele, né, como presente. Ele falou assim, mas eu não comprei esse aparelho de ar-condicionado. E é claro, todo mundo sabe que Maringá, quando faz calor, faz muito calor. E naquela época não era tão fácil a aquisição de um ar-condicionado como ele é hoje. E ele falou assim, não, mas eu não comprei, não, mas é presente da loja tal, tal, tal. Já imaginando que poderia ter interesses escusos em cima desse presente, ele falou que ele não queria esse presente e mandou devolver, né? Então, é claro, né, que sob protesto dos filhos, né, que não entendiam o problema que poderia representar esse recebimento desse presente, ele mandou devolver sem qualquer tipo de restrição. Falou, não, devolve, eu não quero saber, né? Até porque ele não ficou daí comprometido. Então, a honestidade e o interesse em participar para a sociedade é um legado que ele deixa para toda a família. Inclusive, quando eu estive como secretário municipal, o meu objetivo sempre foi pensar na coletividade, pensar socialmente para poder dar uma sequência em tudo aquilo que o meu avô me ensinou. Legal. Tem mais alguma história de bastidores que você se lembra, que de repente a gente não comentou? Algum fato inusitado que você gostaria de compartilhar com a gente, Rodrigo? Tem dois, né? Um eu falei parcialmente, então vou começar por ele, que é a questão do Parque do Mingá, né? Enquanto os opositores diziam que aquele lago, né, que é artificial, todo mundo sabe ali que é um córrego, e que tem algumas minas, nunca iria encher. Ele, na bica, ele levou um latão desses de tinta e calculou o tempo de quanto aquele latão precisou ser enchido. Ele fez o cálculo para que o lago fosse cheio, e falou assim, olha, daqui X dias o lago estará cheio. E mesmo com muita gente torcendo contra, o lago estava cheio depois daquele período. A segunda história, que é extremamente importante, é em relação à criação da UEM, né? A UEM, como muitas pessoas sabem, tinham 3 cursos, né? E ele não tinha essa classificação como universidade. E para sair desses 3 cursos e ter um quarto e virar universidade com muito mais amplitude e autonomia de gestão, havia necessidade então do governador, o Paulo Pimentel, autorizar. E o Paulo Pimentel, ele tinha um direcionamento para a evolução da cidade de Londrina. Maringá era visto ali, tipo, se der tempo eu vou olhar para Maringá. A prioridade era Londrina. E o meu avô, já pensando nisso, né, ele foi com mais algumas pessoas, até a casa do governador, em Curitiba, foram de carro e ficaram esperando ele sair da residência e falar, está tudo pronto, só falta assinar aqui. E aí eles ganharam, né, praticamente pelo cansaço, assinou, foi o curso de Direito, que inclusive a primeira biblioteca que foi utilizada era a biblioteca pessoal do meu avô, né, então começou ali o curso de Direito praticamente no escritório do meu avô, e hoje nós temos a UEM como é hoje. E aí, falando de UEM, tem uma questão também bem relevante, que alguns críticos falam assim, mas a UEM é muito longe de Maringá. Para que você desapropriar tanto terreno e tão longe de Maringá? E percebeu-se que ele tinha razão, né? Mais uma visão vanguardista, né? Que pensava no futuro. Hoje, Maringá, a UEM está incorporada com Maringá e temos toda essa repercussão, não apenas nacional, como mundial, que a universidade que ele ajudou ali a estruturar representa para a cidade de Maringá. Perfeito, Rodrigo. Coletamos as informações mais do que necessárias aí para o nosso documentário. Tenho certeza que foram muito relevantes. A gente vai ter muita informação para colocar na página do seu avô. Muita gente fala sobre ele.